E aí uma coisa que deve estar passando pela cabeça de vocês é, tá, Reinaldo, já entendi, na crise tem oportunidades, mas você está falando do mercado de uma forma geral. Como é que o profissional de RH pode vender lenço na crise? E acho que é isso que está todo mundo esperando, essa é a promessa da live, né? A gente começar a dividir esse tipo de coisa. Primeiro ponto é... Seja bem-vindo a mais uma maratona de crescimento do profissional de RH. Caso você não me conheça, sou Reinaldo Bastos. A gente criou esse canal do Alta Performance SA justamente para ajudar os profissionais de RH no seu crescimento profissional. Hoje a gente vai seguir no formato das últimas semanas. Eu vou mostrar para vocês, vou conversar com vocês sobre o conteúdo que eu preparei e no final vocês podem colocar as perguntas que a gente responde. Então, como eu estava dizendo, a gente vai seguir o formato das últimas lives, vou compartilhar o conteúdo que eu preparei para vocês e no final eu volto para ver as perguntas, ver o que vocês comentaram para a gente bater uma bola aqui rapidinho. Então, vamos lá. Tema da live de hoje, como as crises podem acelerar o crescimento do profissional de RH. Eu acho que é um tema super relevante, a gente está no meio dessa crise, né? Acho que é uma coisa que pode ajudar bastante os profissionais de RH, pode nos ajudar bastante, né? E aí eu gosto de sempre começar de por que eu decidi falar por esse tema, né? Por que eu acho importante você gastar aí 40, 50 minutos da sua quinta-feira à noite para ouvir sobre esse tema. A gente vem falando sobre crescer, né? Sobre crescimento profissional e o que eu vejo é que vem falando sobre crescimento profissional, mas muita gente tem uma crença limitante, e aí quem não sabe quem é crença limitante pode assistir a uma das lives anteriores, quando a gente falou sobre o que pode bloquear, algumas coisas que podem bloquear o crescimento do profissional de RH, a gente falou sobre crença limitante, e algumas pessoas têm essa crença limitante de que não é possível crescer durante a crise, que durante a crise o máximo que a gente pode fazer é resistir, passar pela crise, aguentar os solavancos e passar. Se a gente sobreviver, já está no lucro. Eu acho que é importante a gente entender que a crise também traz uma série de oportunidades. A gente precisa estar atento a essas oportunidades e precisa aprender a identificar também essas oportunidades. Tá? Então, para identificar essas oportunidades, a gente precisa entender. E a minha ideia é compartilhar o que eu faço, o que eu uso para capturar algumas oportunidades profissionais dentro do RH que surgem durante o período de crise. Tá? Então se você quiser saber também, fica até o final da live, que eu vou compartilhar aqui com vocês e a gente troca um pouco, vocês vão poder também passar eventualmente coisas que vocês fazem para capturar essas oportunidades durante as crises. Para a gente começar, uma vez que a gente já entendeu por que é importante, como o conteúdo dessa live pode nos ajudar, acho que a primeira coisa importante da gente entender é entender a crise, a própria crise. Afinal, o que é crise, né? Ou como é que acontece? Como entender um pouco melhor essa questão da crise? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender em relação às crises é que elas são muito mais comuns do que a gente imagina. E aqui eu estou falando de crise de uma forma geral, mas acho que a gente pode focar um pouco mais quando a gente está falando de crise econômica, tá? E aí quando a gente está falando de crise econômica, a gente precisa entender, que elas são muito mais comuns do que a gente imagina, elas são recorrentes, sempre tem de tempos em tempos as crises surgem, elas aparecem, tá? Elas vão estar presentes no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa trajetória de crescimento profissional, então a gente precisa aprender a lidar com elas. Eu separei 2 tipos de crise, né? Acho que a gente pode dividir essas crises em 2 tipos. Eu acho que uma são crises que são mais conjunturais, e aí elas afetam, geralmente essas crises mais conjunturais, mais estruturais, elas afetam geralmente países, estados, ou então até mesmo elas são globais, como a crise que a gente está vivendo agora em função do coronavírus, certo? Então, ela é uma crise global, não adianta, você pode ter uma economia forte, você pode ter se preparado, ela vai impactar. E de tempos em tempos acontecem crises como essas, até porque crises que impactam nas maiores economias, no geral, reverberam nos demais mercados. Tá? Então, se você tem uma crise que impacta na China e nos Estados Unidos, eventualmente elas vão impactar mais intensamente ou menos intensamente nos demais mercados.
E aí uma coisa, como eu comentei, acho que uma coisa importante da gente entender é que, apesar da gente quando a gente está dentro da crise, a gente pensa que isso é único, é exclusivo desse momento, isso acontece muito mais comum. Já tivemos crises estruturais bastante pesadas, inclusive recentemente. A gente teve recentemente, entre aspas, uma crise tão pesada, a gente teve, por exemplo, em torno de 2008, 2009, que a gente teve a crise do subprime, teve uma crise de crédito nos Estados Unidos que impactou bastante a economia mundial. Então, é importante a gente entender que essas grandes crises acontecem de tempos em tempos, são crises mais estruturais. Mas a gente pensa que só essas crises que acontecem, mas existem diversas crises que acontecem todos os dias sem que vão aos jornais, sem que todo mundo fique sabendo. Por exemplo, crises específicas. Tem algumas crises que afetam alguns setores específicos ou uma empresa especificamente. Então, quando a gente está dentro da empresa, eventualmente isso também vai acontecer. Não necessariamente uma empresa global, uma crise global que está impactando todo o mercado, mas pode ter uma crise que está impactando a nossa empresa ou o nosso setor. Então, por exemplo, a gente teve recentemente que impactou principalmente no Brasil uma crise de commodities, onde o preço do barril do petróleo despencou e isso impactou muito as operações das empresas petroleiras. A indústria de aço também sofreu muito com a redução de preço do aço, do alumínio. Então eles sofreram muito também. Quem trabalha no setor, quem trabalha ou já trabalhou nesses setores, sabe como é que é isso. Então, nesses momentos, você precisa entender como lidar com essas coisas. Mas, apesar de todas essas crises, a gente ter diversas crises e ter tipos diferentes de crise, elas têm uma coisa em comum entre todas essas crises. É que elas sempre passam, as crises sempre vão passar, seja pelo tempo, a gente vai encontrar formas de superar as crises, até hoje a gente superou todas as crises, e elas sempre geram oportunidades durante o período de crise. Mas nem todo mundo está atento a encontrar essas oportunidades. E aí eu trouxe uma frase aqui que acho que é bastante comum, provavelmente todo mundo vai conhecer, que é: na crise alguns choram e outros vendem lenço. Acho que essa frase não vai trazer nenhuma novidade para vocês, nenhum grande insight pela frase em si, mas eu acho que, apesar de bem conhecida, mais importante aqui na nossa live é entender qual a lição que a gente pode tirar dessa frase. Vamos refletir um pouquinho mais sobre o que essa frase quer dizer, né? Até porque eu acredito que o que diferencia a gente, o que faz a gente ser diferente, o que coloca a gente em condições de competir melhor, em condições de se tornar cada vez melhores, é muito mais o que a gente aprende das experiências do que as experiências por si só. Vocês devem conhecer diversas circunstâncias que as pessoas vivem a mesma experiência, escutam a mesma coisa e uma aprende muito mais que a outra. Além da frase, na crise alguns choram, outros vendem lenço, o que a gente pode entender dessa frase? O que a gente pode aprender dessa frase? Eu acho que a principal mensagem dessa frase para mim é que durante as crises, mesmo durante as crises, as pessoas não deixam de ter necessidades. Tá? Elas sempre vão ter necessidade. E algumas necessidades, inclusive, elas se intensificam em função da crise. Tá? Elas acabam gerando, eventualmente, uma demanda que não existia ou era uma demanda muito pequena e que não tem, geralmente, quem atenda. Então, a gente pode tem alguns exemplos. Vamos pegar um exemplo recente do próprio coronavírus, que foi a questão do álcool em gel. Durante essa crise, acabou acontecendo, a demanda por álcool em gel aumentou absurdamente num intervalo de tempo muito curto e, eventualmente, as pessoas não tinham como suprir essa necessidade. Então, obviamente, isso gerou uma oportunidade para quem tinha. O álcool em gel era o lenço do coronavírus. Essa demanda se intensificou, mas o mercado não tinha como suprir essa demanda. Obviamente, algumas pessoas acho que usaram de má fé para se aproveitar dessa demanda, mas essa é uma outra questão. Mas acho que isso é um exemplo de como as crises sempre e invariavelmente geram oportunidade. Tá? Até mesmo, uma coisa que eu anotei aqui para lembrar é que uma outra coisa que acontece também é que, eventualmente, durante as crises, você tem um aumento de demanda de um determinado produto, serviço, de uma determinada necessidade e, eventualmente, os fornecedores daquela demanda, eventualmente, estão sofrendo com a crise e não estão conseguindo suprir. Então, isso gera uma janela de oportunidade que combina
um pico de demanda concentrada num determinado período com uma escassez de oferta. E a gente já falou também nas lives anteriores, quem está acompanhando aqui, acho que já está com isso na cabeça, que a escassez é uma variável que impacta muito no valor de determinada coisa. Se você tem um aumento da demanda e uma escassez daquela oferta, invariavelmente isso vai aumentar muito o valor daquele produto, daquele serviço ou daquela necessidade. Tá? E aí eu trouxe um exemplo aqui, inclusive também dessa crise do corona. Hoje ou ontem, eu estava assistindo o jornal, estava falando de alguns problemas na redução, na retração de contratação nas escolas particulares. Então, dentro do setor de educação, a gente observa que tem diversos pais retirando os filhos da escola, cancelando a matrícula dos seus filhos nas escolas particulares, nas instituições particulares, e migrando eles para a escola pública. E aí a gente pode discutir aqui sobre quais são os motivos para isso, mas fato é que teve uma matéria hoje ou ontem no jornal falando que no Rio de Janeiro e São Paulo tem uma estimativa de redução no número de matrículas escolares nas escolas particulares, na educação presencial, de 20% a 30% no período entre abril e maio. Então tem uma redução importante. E por outro lado, eu compartilhei com vocês já numa live que eu fiz também algumas semanas atrás, um dado que eu tive acesso numa imersão que eu estava participando de empreendedorismo digital, aonde um dos donos, o CEO da Hotmart, que é uma das maiores plataformas de educação online, compartilhou que no Brasil, durante esse mesmo período, houve um crescimento de 75% na contratação, na compra de cursos e programas online, de infoprodutos, eles chamam de infoprodutos online. Então, acho que esse é um excelente exemplo para mostrar o que acontece durante esses períodos de crise. No geral, a demanda geral tem uma redução, o mercado em geral ele reduz, ele tem uma contração, só que existem alguns setores específicos, algumas demandas específicas que tem um pico de demanda porque ela aumenta, ela intensifica em função do contexto da própria crise. Tá? Então, isso acho que é importante a gente entender que na crise sempre vai ter oportunidade, mas geralmente ela vai ser uma oportunidade menor que você precisa estar preparado para entender e capturar essas oportunidades. E aí uma coisa que deve estar passando pela cabeça de vocês é, tá, Reinaldo, já entendi, na crise tem oportunidades, mas você está falando do mercado de uma forma geral. E como é que o profissional de RH pode vender lenço na crise? Né? Qual o lenço que o profissional de RH ele pode vender durante a crise? E acho que é isso que está todo mundo esperando. Essa é a promessa da live, né? A gente começar a dividir esse tipo de coisa. Então, acho que o primeiro ponto é voltado para uma questão que eu já venho batendo aqui também com vocês. Quem já está acompanhando há mais tempo, espero que já esteja entendendo essa ideia aqui. O primeiro ponto é entender a necessidade do seu cliente, na perspectiva do seu cliente. E uma coisa que a gente precisa entender é que durante a crise, a necessidade do seu cliente, a necessidade dessa outra parte, ela não é a mesma. Ela não necessariamente vai ser a mesma. Muito provavelmente ela vai mudar durante esse período de crise. Se você muda o contexto, eventualmente as suas necessidades também mudam. Então é importante a gente entender que, no geral, o ser humano, nós, né, durante o período de crise, a gente liga um botãozinho do modo sobrevivência. Nesse botãozinho, quando a gente está no modo sobrevivência, o nosso cérebro ele funciona de forma diferente. Ele reage de forma diferente aos estímulos, ao ambiente de uma forma geral. Nesse momento que a gente está em período de crise, a gente se percebe, de certa forma, em perigo, a gente volta as nossas atenções, volta as nossas energias, o nosso corpo volta a atenção para o curtíssimo prazo. Por exemplo, se você está em perigo, o seu corpo ele irriga sangue para as suas pernas, para os seus braços, para que você tenha condições de você brigar, de você correr, de você fugir. Então, isso é uma reação do corpo, do nosso organismo à iminência de perigo. E durante a crise, a gente também acaba se comportando um pouco dessa forma. E sabe uma coisa que eu vejo que reflete isso? O comportamento de consumo. Um exemplo que eu sempre dou, que eu observo durante as crises, eu não sei se todo mundo aqui repara em promoção de supermercado. Eu confesso que eu nem sou tão frequentador dos supermercados, mas eu sempre tive essa curiosidade, ficar reparando nas promoções, como elas funcionam
no supermercado. E aproveitando aqui para a gente interagir, para ninguém dormir, que deve estar todo mundo cansado no final do dia, me responde, quem também tem essa mania de reparar em promoção de supermercado? Como é que elas funcionam durante a crise e nos períodos de economia aquecida? Vou trazer um exemplo para vocês. Me diz aí quem já reparou essa diferença de promoção nos supermercados, lá na gôndola, durante os períodos de crise e fora dos períodos de crise, numa economia aquecida. Se alguém repara, vamos ver se alguém interage aqui. Monique falou que repara nas gôndolas durante a crise. Rafa falou que não repara. Uma coisa que eu reparo, já há algum tempo eu reparo nas promoções, por quê? Porque as promoções de supermercado, elas refletem o comportamento do consumidor. Então, o que eu já reparo há algum tempo? Por exemplo, quando você está no momento de economia aquecida, você vai no supermercado, geralmente você vê aquelas promoções. Pague 2, leve 3. É justamente o que acho que foi a Monique colocou, que é a indução ao consumo. Porque a economia está aquecida, eles querem capturar mais consumo. Você vai no McDonald's e fala, compre uma promoção e por R$5 leve mais um Big Mac. Você vê, geralmente as promoções são justamente induzindo o consumo. Tá? Já durante o período de crise, se vocês repararem, tem uma diferença sutil. Que na verdade, você vê algumas promoções que falam, compre porção mini. Geralmente os slogans são, do tamanho da sua fome, Coca-Cola mini, do tamanho da sua sede, feito para você de acordo somente com o que você precisa. E aí, o que eles fazem? Eles aumentam margem. Eles geralmente diminuem a quantidade de produto e não diminuem o preço na mesma proporção. Então você tem a sensação que você está comprando mais barato, mas você está comprando mais caro. Eles estão aumentando a margem, só que eles estão diminuindo a quantidade numa proporção maior. Então, na verdade, eles estão entregando essa necessidade de, eu preciso poupar, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso me resguardar para sobreviver. Então, isso é um indício de como funciona o comportamento do consumidor. E aí, qual é a lição disso? É que você consegue continuar vendendo, a demanda está lá, só que você precisa adequar a sua oferta, você precisa entender a necessidade do seu cliente, que eventualmente muda durante a crise, é o que a gente estava falando, e ofertar exatamente o que ele precisa, exatamente o que ele quer, e às vezes ele nem sabe o que ele quer, mas se você faz essa leitura bem feita, você consegue continuar vendendo, continuar agregando valor, gerando valor. E aí eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para vocês, e agora vocês vão precisar interagir. Na sua opinião, pensando no RH, quem é o nosso cliente? O nosso cliente são as empresas. E aí pensando nessa lógica de empresa, na sua opinião, qual é a necessidade das empresas durante os períodos de crise? Tá? Me responde aí, bota aí nos comentários o que vocês pensam, qual é a necessidade das empresas durante os períodos de crise. Comenta aí, sempre tem um delay. A Monique estava comentando que é ilusão pura, mas faz parte do jogo de marketing você entregar a necessidade. Na verdade, você está entregando a necessidade do seu cliente de uma outra forma, mas você, como empresa, não pode abrir mão de ter lucratividade, ter um processo lucrativo também. Então vamos lá. Quem vai arriscar primeiro? Qual é a necessidade das empresas durante a crise? A Rafa colocou agilizar processos, por exemplo, fazendo mais com menos. Acho que é nessa linha. Acho que a gente precisa, que acho que é importante a gente entender da necessidade dos negócios? Justamente isso. No geral, as empresas elas vão olhar muito para custo e para produtividade. Custo, venda, aumento de venda, capturar oportunidades, reduzir o custo. Para quê? Para melhorar a produtividade. Então é basicamente isso que a gente como RH precisa se atentar para capturar as oportunidades que aparecem durante as crises. Um outro ponto, se você quiser crescer durante a crise, é isso que você precisa fazer, identificar essas questões, até porque essas questões, durante o período de crise, essa questão de custo, um profissional que sabe e consegue olhar para custo, um profissional que sabe e consegue impactar positivamente no faturamento, nas vendas, ele vai ser mais valorizado, ele vai ter ainda mais valor durante a crise. Por quê? Porque o contexto muda o valor das coisas. Um exemplo clássico de como o contexto pode mudar. Posso perguntar para vocês quanto vale uma garrafa de água mineral.
No geral, a gente vai falar, dentro de um contexto normal, ela vai valer R$ 2. Em casa aqui, não vale nada porque eu tenho água à vontade no filtro. Agora, se eu estou no meio do deserto, sem água, só tem um vendedor de água mineral. Quanto vale aquela mesma garrafa de água que aqui em casa não vale nada? Ela vale uma fortuna, ela passa a valer muito. Por quê? Porque a minha necessidade aumenta muito e a oferta ela é muito escassa. Então ela passa a ter um valor imensurável. E a mesma coisa, eu acredito, na minha experiência, eu vejo, acontece com os profissionais de RH que sabem que têm ferramentas para lidar com as crises. Tem ferramentas que agregam valor às empresas durante as crises. E aí qual é a demanda do RH? O que eu acredito que seja a demanda do RH por parte da empresa durante as crises? A gente falou, né? Tem duas divisões principais. Uma é custo, a empresa olha para custo, e a empresa olha para aumento de faturamento. Olhando para custo, o que as empresas no geral fazem para equalizar o custo, para contingenciar o custo? Primeira coisa, ou uma das primeiras coisas, é revisão de estrutura, olhar para a estrutura, olhar para o organograma, tentar otimizar responsabilidades, eventualmente unificar duas áreas para que tenha uma sinergia maior e fazer mais com menos. E aí, quando isso acontece, o que você precisa, que tipo de habilidade você precisa no RH, como profissional de RH? Você precisa ser capaz de, orientar essa mudança, entender de estrutura, mas isso no geral, o dono do negócio, o dono da área, ele vai estar mais capacitado do que você para fazer, você vai apoiá-lo, mas principalmente reavaliar as posições. Você precisa reavaliar as posições nesse momento. Se você junta duas gerências, o que você faz? Qual é o impacto? Qual é a nova avaliação dessa única gerência que agrupou duas responsabilidades? Você precisa entender disso, tá? E isso, inclusive, é também um conhecimento relativamente escasso, tá? Então, por isso, isso é uma habilidade que acaba sendo muito valorizada durante a crise. Além disso, você olhando para custo, dentro do pilar de custo, você vai precisar tratar das políticas salariais. Como é que a gente vai alocar, fazer os aumentos salariais, ou que tipo de política a gente vai ter para salário durante a crise? Que tipo de política a gente vai ter, que tipo de política de benefícios a gente vai ter durante esse período de crise? Ou que revisão a gente vai ter daqui para frente? Tá? Então, também é uma habilidade que vai ser valorizada durante a crise. Além disso, esse é o básico. Acho que esse todo mundo consegue enxergar. O que eu acredito que vai te dar um diferencial para fazer diferente da maioria durante a crise, dar talvez o seu toque especial, é uma coisa que as pessoas não se atentam tanto, que é a possibilidade do RH aumentar faturamento. Isso é uma das críticas que eu faço ao RH de uma forma geral, na sua maioria, que a gente está muito focado sempre em redução de custo. E a gente não olha para o outro lado da equação de valor, que tem duas formas de você gerar valor. Você aumentando o ganho ou o benefício, ou reduzindo o custo. E o RH, eu vejo que ele está muito focado sempre em reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo. Só que, eventualmente, o ganho de benefício, o aumento de faturamento, ele tem um impacto muito maior. Ele tem uma capacidade de impacto no negócio muito maior. Tá? Então, e aí, quais são as duas formas que eu vejo que são demandas importantes para o RH durante os períodos de crise? Acho que uma e elas estão muito associadas, na verdade. Acho que primeiro é você entender de um processo de meta, como estruturar as metas, como estruturar KPIs, porque durante as crises você vai precisar revisar o seu planejamento de negócio e você vai precisar definir metas diferentes que estejam mais adequadas àquele contexto, tá? Para conseguir incentivar as pessoas. E do outro lado desse processo, uma vez que você redefine as metas, você também vai precisar revisar o seu plano de incentivos. Ok, qual é o incentivo de vendas? Qual é o bônus? Qual é a remuneração variável que você vai atribuir, vai poder dar para essas pessoas que atingirem essas metas? Então, primeiro você mexe nas metas, rever as metas, mas você também precisa rever a cenoura que você está colocando lá para incentivar que as pessoas atinjam aquelas metas. E com isso você vai conseguir impactar no faturamento da empresa, que é algo muito importante e muito valoroso. Também eu sempre tento trazer uma dica bem prática para as nossas lives aqui. Dessa dica prática, eu acho que é uma dica. Eu vou ser bem conciso nessa dica prática de como crescer durante o período de crise. Eu acho que a principal dica prática é que você precisa estar preparado para a crise
antes dela chegar. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais na live, acho que é de domingo, de lições do mercado financeiro para o crescimento do profissional de RH, mas geralmente quem se posiciona depois que a crise já está visível a todo mundo, ele raramente vai conseguir capturar os ganhos possíveis. E aí, trazendo para a nossa realidade de RH, se você for precisar começar a entender, se você for buscar conhecimento para entender como se faz uma reavaliação de posição, como monta um programa de remuneração variável, depois que a crise já está dentro, depois que a crise já está instaurada dentro da sua empresa ou na economia, as chances são que você não vai conseguir usufruir disso naquele momento. Isso não impede que você aprenda para você estar preparado para uma eventual próxima crise, porque, como a gente comentou no começo, as crises elas são recorrentes, então elas sempre vão aparecer e é importante que você sempre esteja preparado para elas. Mas se tiver a principal dica que eu dou para vocês é: se posicione antes, se prepare para a crise, esteja preparado para a crise antes dela chegar ou antes dela estar visível aos olhos de todos. E aí, seguindo também a lógica das nossas lives aqui, até pensando em como absorver melhor ou aprender mais, né, aprender de forma mais eficiente, um resumo do que foi importante para mim. Então, o resumo do que foi importante para mim nessa live, os principais conteúdos são: a crise ela tem muitas oportunidades, mas ela só vai gerar valor para quem sabe reconhecer as oportunidades que estão disponíveis na crise, para quem sabe reconhecer as necessidades específicas dos seus clientes durante a crise. Tá? Outro aprendizado importante para mim, outra informação importante para mim aqui durante essa live, que eu gostaria que vocês retivessem com vocês. Durante a crise, o foco das pessoas, o foco dos clientes, tende a estar no curtíssimo prazo. Então, se você quer agregar valor durante as crises, entregue o que o seu cliente precisa. Se o foco dele está no curto prazo, entregue coisas de curto prazo. Com isso, você inclusive vai conseguir construir, fortalecer a sua credibilidade para, passado esse momento, você conseguir e fazê-lo enxergar as iniciativas de mais médio e longo prazo. Mas durante a crise, entenda que as pessoas no geral vão estar focadas no curtíssimo prazo e você vai ser muito mais fácil, vai ser uma aplicação muito mais eficiente da sua energia se você procurar entregar aquilo que já está de acordo com a necessidade dele. Tá? E o terceiro ponto que a gente falou por último é a dica prática: esteja preparado para a crise antes dela aparecer ou antes dela estar visível aos olhos de todos. Se você ficar esperando a crise aparecer para ir se preparar para ela, as chances são que você não vai conseguir capturar as oportunidades que essa crise pode estar te oferecendo. Tá? Isso de uma forma geral, não só como profissional de RH. Eu acho que esses são os 3 principais pontos que eu queria reforçar com vocês nessa live. Deixa eu ver agora se tem algumas perguntas ou comentários ao vivo. Acho que eu tenho um da Fernanda Sampaio aqui. Deixa eu colocar. Acredito também que o cuidado de clima, engajamento e motivação para aumentar a produtividade dos times que precisam vestir a camisa e lutar junto. Sim, eu acredito nisso, só que acho que tem um ponto que eu acho que é complexo nisso durante as crises. Eu acho que isso é super importante, mas eu acho que isso é mais importante para as lideranças. O líder, ele sem dúvida precisa cuidar do clima, ele está ali na ponta. Mas para o RH, no geral, durante o período de crise, ele vai ter pouco braço para conseguir cuidar dessas questões. Talvez ele pode fazer a capacitação das lideranças, mas até mesmo para capturar a atenção das lideranças durante o período de crise, eu acho que é mais difícil. Então, eu acredito que é algo importante, só que a minha dúvida é o quanto que as pessoas, o seu cliente, está olhando para isso, até porque eu acho que essas são iniciativas medidas de mais médio e longo prazo, e o quanto que você, como RH, vai ser capaz de entregar isso, ou quanto de esforço você vai ter que colocar nisso durante um período de crise para conseguir entregar e fazer a diferença nesse sentido. Então, essa é mais a minha dúvida. Eu concordo com você que é super importante. As minhas únicas dúvidas, as minhas únicas ressalvas são em relação a qual a capacidade e a efetividade do RH conseguir entregar isso. Eu prefiro pensar que isso está mais na mão, é mais possível da liderança conseguir entregar isso e cada um fazendo o seu papel.
Bom, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Só aproveitando para reforçar, no dia 2 de julho a gente vai fazer uma aula especial, um webinário, falando de como se tornar um profissional de RH antifrágil, tá? E aí a gente vai falar muito disso. Aqui eu tô dando, a gente está fazendo um aquecimento, tá? A gente está inclusive já aquecendo para entrar nesse clima do como se tornar o RH antifrágil, mas lá a gente vai ter um conteúdo muito especial, muito completo, que vai durar mais de 1 hora. Então, minha sugestão para você é se inscreve para participar, vai ser no dia 2/7 também às 8h40. Vai ser uma quinta-feira, é a quinta que vem, a gente vai estar lá. Então tem o link na bio, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, porque as vagas são limitadas e eu te espero lá. Então, final de semana tem mais maratona de crescimento do profissional de RH. Fica com a gente que a gente vai ter mais dicas importantes para como a gente crescer e principalmente como a gente cresce durante os períodos de crise também. Ok? Espero vocês lá. Até mais.